Romanos 5,17 diz assim, vocês estão comigo? Diga amém. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou, vamos ler junto aqui. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. A Bíblia está dizendo, se quando o primeiro Adão pecou, ele concedeu a morte e a autoridade de governo sobre todas as coisas, quem dirá você que está debaixo de uma aliança superior? A morte reinou por meio da queda de um, mas nós reinaremos por meio da ressurreição de Cristo. Recebemos a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Igreja, olha para mim. Você foi chamado para reinar. É o teu destino profético. Você foi chamado para governar. É o teu design. Você foi chamado para liderar. É parte da tua identidade. Logo, se aqueles que receberam uma imensa provisão da graça, se aqueles que receberam a herança de Deus, se aqueles que foram chamados para governar não estão governando, você se tornou um crente disfuncional. Você não é mais crente quando você deixa de governar. Você não é mais santo quando você deixa de liderar. Você não é mais puro quando você deixa de exercer o que Deus chamou para exercer. Pelo contrário, você está desperdiçando algo que Deus já te confiou. Pega isso aqui em nome de Jesus, irmão. Isso não é uma pregação positivista. Isso é uma pregação coerente. Se somos filhos de Deus, precisamos caminhar à altura do Deus que nos chama de filhos. Se somos filhos do Deus da provisão, não pediremos emprestado a homens. Por quê? Porque temos acesso ao próprio Deus da provisão. Se somos filhos de um Deus que governa, governaremos. Se somos filhos de um Deus que é de geração em geração, os nossos filhos não se perderão. Seremos abençoados debaixo de uma bênção geracional. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Porque o Deus que servimos é um Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É um Deus de André, Kézia, Benício, Cecília e Chloe. É um Deus de Mateus, Raquel, Luísa. Eu não sei qual que é o nome da tua família, mas o Deus que te encontrou vai encontrar os seus filhos também, e os filhos dos seus filhos também, e uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos feitos de Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Lucas 17:20, eu vou correr agora, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre vocês. Eu nunca vou esquecer uma coisa que eu vi na conferência Open Heavens da Bethel 2017, Bill Johnson pregando sobre o reino de Deus. E ele fala assim: a cultura do reino, vocês estão comigo? A cultura do reino está estabelecida a partir da presença do rei, não das suas leis ou dos seus princípios. Eu fiquei assim, caramba, agora eu buguei. Fala de novo, Bill. Eu não falei isso, mas eu pensei isso. Aí ele falou: vou repetir. A cultura do reino não está estabelecida a partir apenas de princípios ou de regras ou de leis. A cultura do reino está estabelecida a partir da presença do rei. Se você tem as leis de um reino e segue os princípios de um reino, mas você não tem relacionamento com a presença do rei, você se tornou só religioso. Por que você não faz isso? Porque a lei de Deus não deixa. Por que você faz isso? Porque a lei de Deus me pede. Agora, e o tempo que você tem com o rei? Não, eu não tenho tempo com o rei. Eu não tenho relacionamento com o rei. Eu não carrego a presença do rei. Irmão, não é desse reino que estamos falando.
O reino de Deus se estabelece a partir da presença do rei. E aonde o rei chega, se estabelece um reino de paz, justiça e alegria. Qual é uma manifestação do reino de Deus? Quando o rei chega, algo acontece. Você percebe se você vier aqui durante a semana com esse auditório vazio, é só um prédio. Mas quando você entra no meio de um período de adoração, com a igreja de Jesus liderando, esse lugar se torna um pedaço do céu. Isso aqui é uma agência do reino de Deus. Quando está no meio da adoração, irmão, as mãos levantadas, a igreja liderando o louvor, algo acontece. O que acontece? O rei está aqui. Tem uma passagem que eu amo, a Bíblia diz: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, levantai para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? É o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Igreja, só governaremos a partir da manifestação da presença do rei. Como que Deus vai governar a tua empresa? Quando você der espaço para Ele se manifestar nela. Como que Deus vai governar a nossa casa? Quando a gente dá espaço para o rei se revelar em meio a ela. O problema é que tem muito empresário aqui que está buscando em Deus um socorro, mas Deus não faz parte nem do quadro societário, Deus não faz parte nem do seu conselho consultivo. A gente pede conselho para as pessoas, a gente pede ajuda para pessoas, mas a gente nunca pediu um conselho para Deus. A gente começa um negócio sem perguntar para Deus se é para fazer, a gente entra numa sociedade sem consultar se é para entrar, a gente entra no relacionamento sem consultar se é para entrar, e aí quando está no meio da crise a gente quer que Deus faça algo. Irmão, Deus não é alguém que vai assinar procurações com aquilo que começamos sozinho. Deus é aquele que vai respaldar algo que começou a partir dele. Deus sustenta a porta que ele abre, Deus mantém aceso o fogo que ele gera. Alguém comigo aqui, diga amém. Então como que a igreja de Jesus governa? A partir da manifestação da presença do rei. Quando fechamos os nossos olhos, abrimos as nossas bocas, quando levantamos as nossas mãos e começamos a clamar, irmão, há uma palavra de Deus que nos garante: se clamarmos, receberemos de Deus respostas. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Irmão, a presença do rei é o que abre portas. Quando começar a tua semana, o que vai gerar milagres na tua empresa? A presença do rei. Na tua casa, sobre os teus filhos, o que vai mudar o curso da tua história? O que vai liberar o teu destino profético? A presença do rei. Nos nossos cultos, nos nossos encontros, no batismo, o que tem feito algo ser sobrenatural? A presença do rei. Na tua história, no final dela, quando forem falar sobre o que você viveu, o que de fato vai ter valor eterno? A presença do rei. Ninguém vai lembrar o saldo da nossa conta ou aquilo que a gente fez sozinho, mas todos lembrarão daquilo que vivemos a partir de Deus. Deus fez grandes coisas no meio daquele povo, Deus fez grandes coisas no meio daquela igreja, e nós nos alegramos em ver a bondade de Deus estabelecendo o seu reino através de paz, justiça e alegria. Deus está fazendo uma coisa nova, Deus está abrindo caminho para nós, espaço, e prosperaremos nessa terra. Deus está levantando improváveis, Deus está ungindo jovens que reinarão com justiça. Deus está fazendo algo novo. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Levante suas mãos, declare com autoridade, diga: eu sei que tudo que eu vou viver, diga: eu viverei a partir da presença de Deus. Diga: a presença de Deus libera destinos. Vamos, igreja, diga: a presença de Deus cura enfermos. Diga: a presença de Deus liberta cativos. Diga: a presença de Deus vai fazer o impossível se tornar inevitável. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.